feliz, tô muito animado, hein? Pum, 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 muito animado. E aí vamos falar de hérnia de disco? Então é o seguinte, o que é uma hérnia de disco? Bom, o disco, a hérnia, o disco, a gente tem que imaginar a coluna da gente. A hérnia de disco provavelmente é uma das dores de coluna mais comuns no mundo. E por que a hérnia acontece, né? Hérnia é toda vez que uma estrutura atravessa outra. Toda vez que uma estrutura do seu corpo atravessa uma outra, você tem uma hérnia. Por exemplo, quando a alça do intestino atravessa o assoalho pélvico, você tem uma hérnia inguinal. Quando o tecido do abdômen ele atravessa, forma aquela pelota, você tem uma hérnia umbilical. Quando a parte de cima do seu estômago atravessa o diafragma, você tem uma hérnia de hiato. E quando você tem o seu disco intervertebral extrusado, ele vai empurrar as fibras nervosas da coluna e você vai sentir dor. É uma hérnia de disco. Então, como que acontece uma hérnia de disco? Imagine que eu tenho... Vou fazer uma simulação aqui agora, hein? Esse aqui é meu disco. Não é um disco muito bom, mas esse aqui é meu disco. Eu tenho uma vértebra aqui embaixo, na minha coluna. Mas a coluna é um monte de vértebra, uma em cima da outra. Então, eu tenho aqui uma vértebra aqui e uma vértebra aqui. Se eu deixar uma em cima da outra, elas vão se pressionar e vão se machucar. E a natureza é muito sábia. O que ela fez? Ela criou um amortecedor entre as vértebras. Sim, ela criou um disco de cartilagem que fica entre as duas vértebras. Então, uma vértebra nunca encosta na outra, uma não desgasta a outra, e eu tenho flexibilidade de movimento, porque eu tenho um disco de cartilagem entre as duas vértebras. Isso funciona muito bem. Só que o que a gente faz? A gente tem a capacidade incrível de estragar tudo que a natureza cria pra gente de bom. É uma potencialidade humana, estragar tudo que é bom que a natureza fez pra gente. A gente consegue estragar. E o disco intervertebral é uma coisa dessas que a gente estraga. E por que a gente estraga ele? Principalmente por mau uso da própria coluna. É a falta de ergonomia. Então você levanta muito peso e você fica forçando a coluna. Tem um jeito certo de levantar, sabia? Você tem que dobrar o seu joelho, agachar, segurar e levantar com as pernas. E não com a coluna. Tem gente que faz o quê? Fica com a bundona para cima, dobra a coluna para baixo, pega o que tiver que levantar e vai forçar o quê? A coluna e não as pernas. O que foi feito para levantar peso é a perna e não a coluna. Então, se a gente não presta atenção, carrega peso demais sobre o corpo, faz esse processo de levantamento sem considerar a anatomia, às vezes lesões por causa de acidentes. Enfim, tem N possibilidades aí que pode acontecer. Às vezes é um processo de degeneração discal por conta, por exemplo, de oxidação, porque a pessoa fuma demais, bebe demais, toma remédio demais e tudo mais. Ela acaba tendo uma oxidação desse disco, acaba perdendo o material, ele fica fino demais e acaba extrusando. Quando isso acontece, o disco está aqui. Imagina que a cartilagem está presa aqui dentro, ela é gelatinosa e ela está presa aqui dentro. Quando o disco se deforma, esse disco ele faz isso aqui, né? Ele faz isso aqui, ele achata, ele engorda, ele achata, ele engorda. Quando isso aqui acontece, ele extrusa, ou seja, ele abre, ele rompe, esse conteúdo de dentro dele sai. E o que está passando quando eu tenho a coluna? Eu tenho passando de cada lado um feixe de nervo. Quando isso acontece, ele vai empurrar esse feixe de nervos. É aí que dói. Porque toda vez que você faz uma força com a coluna, você bota esse gel para fora e empurra aquele feixe de nervos. Ai, que dor na minha coluna. Ai, minha hérnia de disco. Pois é. Só que mesmo quando a gente começa a sentir a dor, que é o abaulamento discal, é quando o disco começa a se deformar, a gente não para. E aí é que vem a questão dos anti-inflamatórios, gente. Presta atenção comigo, que é uma coisa importantíssima que você precisa entender. A dor, ela não vem à toa. Ninguém sente dor à toa. A dor vem para avisar você de que alguma coisa está errado. Então agradeça quando vem a dor, porque você sabe que alguma coisa está errada. Só que você tá lá, você está trabalhando, vamos dizer, uma dor de casa mesmo. Está trabalhando, então ela está lá, levanta a bacia com roupa, e lava a roupa, e cuida das crianças, carrega a criança do lado, faz isso aqui, e sobe, desce, levanta a coisa e vai o dia inteiro. Chega uma hora que ela começa a sentir dor de coluna. O que ela faz? Ela tenta mudar a rotina dela? Não. Ela tenta encontrar uma nova maneira de cuidar da coluna dela? Não. Ela vai procurar uma fisioterapia, um pilates, um RPG, alguma coisa para ajudar? Não.
O que ela vai fazer? Tomar um Dorflex. Ela toma um Dorflex, toma um diclofenaco, às vezes um paracetamol, e opa! A dor passou. Ai, que delícia! A dor passou. Só que aí o que acontece? O remédio simplesmente está desligando a dor, mas ele não está resolvendo o problema. Sem dor, você continua forçando aquela estrutura. E aí, aquilo que era um abaulamento discal começa a se tornar efetivamente uma extrusão, começa a romper esse disco. Você não está sentindo dor, você vai forçar até arregaçar com tudo. Só que chega uma hora, que é quando extrusa e aquilo quebrou o disco mesmo, não tem mais remédio que tire a dor. Aí vem o doutor falar, tem que fazer infiltração. Agora tem que fazer infiltração nessa coluna. Aí vem o doutor, que não, porque você tá com uma dor, você vai no médico e fala assim, toma esse remédio que vai te ajudar na dor. Mas ele não falou para você que se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, vai dar ruim na sua saúde. Ele não te falou que você precisa parar de fazer o que você faz. Ele não falou que você tinha que procurar uma ajuda diferenciada. Ele simplesmente falou, toma esse analgésico que vai te ajudar, vai tirar a sua dor. E aí? Quando estraga a coluna de vez, aí é muito difícil, né, gente? Nas plantas medicinais, eu vou até mostrar o desenho aqui para vocês desse processo da hernia de disco, para vocês entenderem, mas nas plantas medicinais a gente consegue tratar a dor, a inflamação causada. Agora, falar assim, você vai reverter essa hernia de disco, Daniel? Não vou dizer para você que a gente reverte, não. Sabe por quê? Porque é um rompimento do disco. Como é que eu vou fazer para botar esse gel de volta para dentro e fazer esse disco cicatrizar? Mas não sou mágico, né? Não sou. Mas o que é importante é a gente ter qualidade de vida e ter consciência daquilo que te prejudica. Então, sim, nós queremos tirar a dor. Nós queremos tirar a dor. Eu vou te ensinar como aliviar a dor e a inflamação da sua coluna agora no caso de uma hernia de disco. Mas você tem que ter consciência daquilo que causou em você essa hernia de disco. Para quê? Para que você possa evitar essa mesma cilada outra vez. Para que você possa desviar desse caminho e não cometer mais uma vez esse erro. Porque se eu te der as plantas que tratam a dor e a inflamação da hernia de disco e você continuar fazendo tudo errado do mesmo jeito, só vai piorar. Até o ponto que nem as plantas vão resolver o seu problema. Aí vai para a cirurgia. Então, o meu recado para vocês é, eu vou te ensinar a tratar a inflamação e a dor da hérnia de disco. Mas você precisa entender o que te causou essa hérnia de disco e mudar, porque senão só vai piorar. Certo? Isso é muito importante, questão de consciência. Então vamos conhecer agora sobre a hérnia de disco e o que trata a hérnia de disco. Eu fiz até uma apresentaçãozinha para vocês, para ficar bonitinho. Eu arrumei um desenho bonito ali que mostra como acontece a hérnia de disco. Vou mostrar para vocês. 3 plantas medicinais para tratar as dores da hérnia de disco. Primeiro eu queria mostrar para vocês aqui a hérnia de disco. Tá vendo essa parte? Olha só que interessante, gente. Esses fios amarelos aqui, essas linhas amarelas, são os feixes de nervo que passam ao redor de toda a coluna. São os feixes de nervo. Essa parte branca, que parece uma cebola aqui, é a parte rígida do disco. Então, o disco intervertebral, ele tem uma parte rígida, mais dura, que é o que segura o gel dentro dele. Essa parte azul aqui é o gel. Tá vendo? Esse é o gel. Quando você usa a coluna errado, força a coluna, passa do limite da coluna, você vai romper essa parte rígida que parece uma cebola e o gel vai ser jogado para fora. Se você olhar aqui do lado, tem uma parte amarela brilhante aqui em cima. O que é aquilo? É onde o gel está batendo, está esmagando o disco, o feixe nervoso. E é isso que causa a dor. É quando esse gel sai daqui de dentro e ele esmaga o feixe nervoso que passa ali perto. Tem gente que tem uma hérnia de disco. Tem gente que tem 6 hérnias de disco, entendeu? Imagina como é que é a vida de quem tem 6 hérnias de disco. Nesse desenho aqui tem 3 fases da hérnia de disco, tá vendo? Isso aqui é o abaulamento. O que é o abaulamento? É quando eu tenho uma deformação que já demonstra que algo não vai bem. Então essa parte roxa aqui em volta é a parte rígida do disco. Essa parte mais amarelada aqui no centro é o gel que fica dentro desse disco. Aqui, ó, no cantinho de baixo, você vê que tem uma parte vermelhinha. Por que está vermelhinho? Porque é onde está começando a inflamar. O feixe nervoso é essa alça branca aqui do lado. Por enquanto, ele não está esmagando a alça branca. Mas eu já estou deformando o disco e isso é um sinal de problema. Eu posso começar a sentir dores aqui agora, dependendo do movimento que eu faço.
No segundo momento, eu tenho a protrusão, que é quando eu rompo, e quase estou rompendo, e eu estou empurrando já o gel para fora, e ele começa a machucar o feixe nervoso ali do lado. Então, quando eu tenho a protrusão, eu estou já comprimindo o disco, mas ele não está rompido ainda. Eu estou deformando mais ainda ele ainda não rompeu, mas eu estou já tendo muito mais dor, porque eu estou agora sim esmagando, propriamente dito, o feixe de nervo que passa do lado da minha vértebra. E aí eu tenho a hérnia de disco propriamente dito, que é quando tem o rompimento da cápsula do disco e o gel interno ele vai realmente esmagar o feixe nervoso que passa ali do lado. Esse é o tipo de gente que tem dor o tempo todo, tem dor o dia todo, o tempo todo, não importa o que aconteça, a pessoa está com dor. Então essas são as três fases aqui, desde do abaulamento, a protrusão e a hérnia de disco, que é quando tem a extrusão do material interno, são as três fases em que a hérnia de disco acontece. É bastante importante entender, tem gente que tem hérnia de disco e nem sabe o que isso realmente significa. E aí, plantas. Primeiro, erva baleeira. Gente, erva baleeira é um espetáculo da natureza, um dos melhores anti-inflamatórios que a natureza já criou e que a gente pode se valer e muito dele para o tratamento de todo tipo de inflamação no organismo, inclusive da hérnia de disco. E aí vamos ver aqui, ó. Eu peguei uma pesquisa bem interessante. Olha só. Nesses experimentos, animais foram tratados por via oral e por via tópica com os extratos de baleeira para se verificar sua efetividade anti-inflamatória. Tanto no tratamento oral quanto no tratamento tópico, o extrato de baleeira foi capaz de causar um excelente resultado anti-inflamatório. Além disso, foi capaz de promover a produção estomacal, dos animais, a proteção. E diferentemente dos anti-inflamatórios químicos que causam gastrite. Então, essa aqui é uma informação a mais, demonstrando que a erva baleeira, diferente de todos os anti-inflamatórios químicos que você possa tomar que vão causar gastrite, baleeira não causa gastrite. Mas vamos ver aqui, ó, qual foi o resultado. No uso oral, ou seja, tomando a erva baleeira, os extratos causaram uma redução de aproximadamente 20% no processo inflamatório em 48 horas. Então, muito legal, 20% menos inflamação em 48 horas. A gente fala que um tratamento como esse tem que durar de 1 a 3 meses para você ter um resultado muito bom. Mas em 24 horas já reduziu 20% dessa inflamação, então é maravilhoso. Agora, aplicando topicamente, aplicando numa inflamação sobre a pele, como é que isso acontece? O naproxeno, que é um anti-inflamatório bastante popular, reduziu a inflamação em 29,5%. Foi interessante. A dexametasona reduziu 75,7%. Top, muito bom dexametasona. O problema é que ela causa necrose da cabeça do fêmur e você vai ter que pôr uma prótese de bacia depois. E a baleeira? A baleeira reduziu 50,9% a inflamação no uso tópico. Então, por exemplo, você está com a hérnia de disco, o que eu quero dizer com isso? Toma a baleeira, mas passa uma pomada de baleeira, alguma coisa, faz uma compressa de baleeira sobre a área de dor. Porque topicamente sendo aplicada, ela tem um efeito muito bom como anti-inflamatório. Isso aqui é uma redução de 50,9% da inflamação. É excelente esse resultado. Melhor do que naproxeno, não tão bom quanto a dexametasona? Ok, mas com muito mais segurança do que a dexametasona. Então, baleeira é muito top no tratamento. Segunda planta é a sucupira, semente de sucupira, muito popular no Brasil. E é uma planta sensacional, principalmente para essas dores que têm origem nervosa também. Porque, na verdade, a hérnia de disco, quando ela dói, não é exatamente a hérnia que dói, mas são os nervos que estão em volta da coluna que doem. Então, por exemplo, nas tendinites, você pode utilizar a erva baleeira, a sucupira. No ciático, você pode usar a sucupira. E na hérnia de disco também. E como eu estou dizendo, não é a hérnia que dói, mas é o feixe de nervo sendo comprimido. Então, a sucupira ajuda muito nesse caso. E aí a gente tem aqui nessa pesquisa que eu encontrei, nesse experimento, o extrato de sucupira foi testado como analgésico, ou seja, inibindo a dor. Os animais receberam uma aplicação tópica de formalina, então eles aplicaram formalina na pele desses animais, isso causa uma inflamação dolorosa na pele dos animais. O extrato de sucupira, na pele não, né? Mas na articulação, mas através da pele. O extrato de sucupira foi comparado com AS, com dipirona e com morfina. Olha que interessante. O AS reduziu 56,9% a inflamação causada pela formalina. Muito legal, né? A dipirona reduziu 63,4% da inflamação por formalina. Melhor do que a AS, olha que coisa boa. A morfina, claro, reduziu 100% da dor. Aqui a gente está falando de dor, tá?
A sensação de dor dos animais era zero. A morfina reduziu 100% da dor. Ótimo, maravilhoso. E a sucupira? Quanto que a sucupira reduziu de dor? A sucupira reduziu 100% da dor, igualzinho à morfina. Então, olha só que interessante esse resultado da sucupira. Então, assim, vale muito a pena a gente usar isso, esse recurso natural nos nossos tratamentos de hérnia de disco e de todas as condições dolorosas, tá bom? E aí, se eu misturar sucupira branca com a baleeira, o que acontece? O que dá se eu misturar sucupira com baleeira, gente? Pois tem uma pesquisa que demonstra isso. Olha só que legal. Nesse experimento, a associação entre baleeira e sucupira foi testada na inibição de processos inflamatórios em animais. O resultado demonstrou que o efeito sinérgico, ou seja, do conjunto, né, entre essas duas plantas, traz resultados melhores nesse tratamento. Dá uma olhada aqui do lado. No efeito anti-inflamatório, a sucupira, ela reduziu 38% a inflamação. A baleeira reduziu 38% a inflamação. E a baleeira com sucupira? Reduziu 70% a inflamação. Olha que legal esse resultado. 70% menos inflamação. E no efeito analgésico? A sucupira sozinha reduziu 48% a sensação de dor nesse experimento. E a baleeira? A baleeira reduziu 47% a sensação de dor. São dois resultados muito bons. Mas quando eu uso baleeira mais sucupira, reduzi 74% a sensação de dor. Olha que louco isso aqui, gente. Baleeira mais sucupira é melhor do que só sucupira e melhor do que só baleeira. E isso é para provar que essa junção aqui é extremamente benéfica para quem tem dor, inclusive hérnia de disco. E a terceira planta é o picão preto. Gente, picão preto é fora desse planeta, é uma coisa muito louca. Vamos ver o que ele faz. Nesse experimento aqui, nessa pesquisa que eu encontrei, os extratos do picão preto foram testados quanto à sua ação sobre a sensação de dor. Olha que interessante. No primeiro experimento, os animais receberam uma injeção de ácido no abdômen. Injetaram ácido dentro do abdômen dos animais para causar dor. Os animais ficam se contraindo de dor, porque, lógico, imagina jogar ácido dentro de você. No segundo, foi testada a resistência dos animais com uma placa quente. Eles pegam uma placa de metal e colocam o animal ali. E eles vão subindo a temperatura para ver quanto tempo que o animal consegue ficar lá. Essa temperatura chega mais ou menos a 50 graus. Quando ela chega a 50 graus, aí se verifica quanto tempo o animal resistiu. Quanto mais tempo ele conseguir ficar, menos dor ele está sentindo, concorda? Se ele sente muita dor, ele fica pouco tempo. Se ele não sente dor, ele fica mais tempo. Vamos ver o que aconteceu? Na injeção de ácido dentro do estômago, dentro da cavidade abdominal dos animais. A aspirina reduziu a dor 26%. O picão preto reduziu a dor 44%. Então, melhor do que a aspirina, o resultado do picão preto em inibir a dor desses animais. E no aumento da tolerância da placa quente, ou seja, em evitar que o animal tenha aquela sensação de dor aguda ali, o tramal, ele aumentou o tempo que os animais ficam na placa em 250%. Ou seja, 2,5 vezes mais os animais conseguiram ficar na placa. E o picão preto aumentou 320% o tempo que os animais ficavam na placa, ou seja, 3,2 vezes mais tempo na placa. Ou seja, para diminuir a sensação de dor, o picão preto é melhor do que o tramal. É melhor do que o tramal. Nesse experimento ficou provado que o picão preto é melhor do que o tramal para aliviar as dores. Olha só que sensacional. Então aqui vocês têm 3 plantas medicinais para utilizar. Baleeira, sucupira e picão preto. E minha sugestão é use tudo junto. Faça esse tratamento por 30 dias. Compra lá 30 sementes de sucupira, compra baleeira, compra picão preto, ou tem aí baleeira e picão preto, e faça esse tratamento por 30 dias. Depois você me conta o que aconteceu. Claro, eu sugiro que você continue esse tratamento por mais tempo. Pelo menos 90 dias, pode ser que precise de mais tempo. Mas em 30 dias, você deve estar sentindo um alívio surpreendente nas dores, coisa que você nunca sentiu com os medicamentos que você tomou até hoje. Acredite em mim, faça o teste, depois me conte o resultado. Isso é para aliviar as dores da hérnia de disco. E ó, vale muito a pena fazer compressas na coluna também. Com esse mesmo chá, você pode falar, prepara outro, que esse aí você vai tomar. Prepare um outro chá e faça compressas na coluna. Você pode ver que vai melhorar bastante, principalmente antes de dormir. Antes de dormir, você deita na cama, pede para alguém fazer um mozão lá. O mozão, faz uma compressa para mim.
faz a compressa nas costas, 20 minutos de compressa, água morna, 40 graus, não é para usar água muito quente. Você vai lá, faz a compressa 20 minutos e depois vai dormir. Você vê que resultado você vai alcançar. Eu espero de verdade que essas informações tenham sido importantes para vocês e que você faça isso. Porque agora você tem esse conhecimento. Tem que colocar em prática para virar sabedoria. Bota para quebrar aí com as plantas medicinais e depois me conta o que aconteceu.